Olá, você que está assistindo. Esse é o primeiro vídeo de Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf. Eu, na verdade, estava programando fazer muitas coisas a respeito do primeiro vídeo. Como eu disse, ele atrasou por motivos de processo de criação. Muita coisa eu queria ter feito de um outro jeito. Então, acabou que ele teve que virar esse vídeo padrão. Esse vídeo sobre livro. Que talvez você goste, outros não gostem, que eu vou ficar falando aqui da primeira e segunda parte da leitura. Então encare esse vídeo como um diário de leitura, em que eu vou comentar até o momento em que estamos lendo, que seria a primeira semana da nossa leitura, do clube de leitura e também da leitura conjunta, que é esse mês inteiro, março, Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf. Então, se você puder valorizar esta criadora de conteúdo, né, que tem crises existenciais a todo momento, mas que ama ler. Eu tô tentando, no meio desse calor, no meio do caos que é essa vida, que está muito longe de ser a vida dos sonhos de nós leitores, né, com dengue, covid o tempo todo lá fora, e tentando dar uma de camponesa com o meu chapéuzinho aqui imitando Virginia ou Mrs. Dalloway, enfim. Mas é só uma representação porque isso aqui tá bem longe de ser parecido. Eu li nessa edição da editora Abril, essa é uma edição Mrs. Dalloway com Orlando, então são as duas obras da autora. Isso aqui eu li em 2017, ali nos meus finzinhos de 21 anos, acredito. Foi a primeira vez que eu peguei. E como a Mrs. Dalloway estava indo ela mesma comprar as suas flores, né, que é a abertura desse livro, eu também peguei para ler esse livro eu mesma, eu própria, para tentar decifrar ou tentar entender ali o porquê ser tão difícil esse livro. Eu não conhecia nada sobre fluxo de consciência, que é uma coisa que eu quero falar também aqui. E agora, com o conhecimento de Ulisses de James Joyce, que eu já li, e pegando essa releitura também da Virginia, eu consigo identificar bastante coisa depois aí de 6, 7 anos da primeira leitura. Uma das coisas que eu conversei com o pessoal que está no clube de leitura comigo, lendo nas lives de segunda a quinta, a gente começou a falar sobre talvez essa trava que muitas pessoas têm a respeito desse livro. E uma das coisas que eu disse é que você não precisa amar o livro, né? O livro ele tem um enredo muito simples, ele tem um cotidiano ali que talvez não seja tão atrativo. Para que eu vou ler a história dessa pessoa aqui? Mas a estrutura que a Virginia Woolf criou para a gente conhecer essa história desses personagens é o que deixou mais interessante, que foi a parte da consciência deles, do fluxo de consciência, de passar para uma consciência e para outra, e colocar personagens, até aqueles que aparecem uma vez, muito rapidamente na história, eles também têm nomes, eles também têm uma importância ali no enredo, mesmo que não seja tão grande assim, mas eles aparecem com nomes, eles aparecem conscientes, e você também conhece o pensamento deles. E para mim, com esse aspecto psicológico que a Virginia Woolf quis traçar dessas consciências, desses personagens, o mais legal é a gente ver que a pessoa que está pensando não é a mesma pessoa que está falando. Mas bora pro início da história, do que se trata então a Mrs. Dalloway. Mrs. Dalloway é Clarissa Dalloway, mas que gosta de ser Mrs. Dalloway. Ela se casou por um certo interesse, um certo conforto. Desde a juventude ela tinha uma relação até interessante com o Peter Walsh, que vai ser esse rapaz que vai se encontrar com ela depois aqui no presente da história. Mas ela já tem seus 52 anos, já é uma mulher mais velha, tem uma filha de 17, que é a Elizabeth, muito diferente dela, de comportamento, mas ela tem uma vida boa. Ela tem uma vida boa e ela não tem o que reclamar, não é mesmo? E a preocupação dela é a sua festa que ela vai fazer, porque o livro corre em 24 horas, o que é interessante porque às vezes parece que ele está correndo em diversos outros dias e momentos, porque a gente fica em passado, presente o tempo todo. A gente está falando de uma época de pós-Primeira Guerra Mundial, em 1923, e ela é casada com Richard Dalloway. Então ela tem condições boas, ela tem uma certa importância na sociedade. Desde muito nova, ela era uma menina que conseguia intimidar as pessoas e tinha muito firmeza e clareza nas coisas. Mas, será que essa realmente é a Clarissa Dalloway? Será que conhecemos de fato
essa personagem, a gente vai conhecer essa personagem então através da sua consciência. Esse fluxo de consciência. A gente, quando vê ela entre quatro paredes, devido também à influenza, devido à doença que ela teve, porque a gente está falando de uma época muito próxima ali da época de 1918, com gripe espanhola, enfim. Ela também ficou muito debilitada com sequelas e ela sente o tempo todo que talvez essas pausas, suspensões, esses momentos debilitados de dificuldade que ela tem, até mesmo na mente, podem ser ocasionados pela influenza. Mas nem sempre, né? Ela pode estar colocando desculpa o tempo todo para as coisas que ela está sentindo. Mas ela vive de passado também. Porque quando a gente vive no passado, preso a ele, é porque alguma coisa não está bem resolvida ali. Não é só uma lembrança, não é o tempo todo querendo lembrar de algo, mas é porque não foi resolvido algo. E isso nós vamos descobrir um pouco mais lá pra frente, que vai ser lá pra quarta parte. Mas a gente tem outro personagem que é o Peter Walsh, que é um rapaz que também queria se casar com a Mrs. Dalloway quando eles tinham 18 anos. Não acabou muito bem esse relacionamento, ele foi pra Índia, se casou e agora voltou pra Londres querendo se divorciar. Mas segundo ele diz que está amando. Ele diz isso, que está amando uma jovenzinha. Ele é um cara também que tem a mesma idade da Mrs. Dalloway, seus 50 e poucos anos, e se reencontra com a Mrs. Dalloway. Ele se reencontra na própria casa de Mrs. Dalloway depois que ela volta de sua caminhada por Londres, quando ela estava indo comprar as flores. E esse reencontro foi interessante, conversamos até recentemente isso na live com o meu clube, e falaram uma coisa muito legal, se indagaram sobre isso. Esse reencontro dos dois, depois de 30 anos sem se verem, eles não tiveram muita surpresa? Parecia que não teve aquele momento de, caramba, eu tô 30 anos sem ver você. Parecia que eles estavam se reencontrando como se já tivessem se visto recentemente. E é interessante pensar nisso porque o que a gente falou, né, o pessoal também falou, talvez por eles viverem muito na mente, no passado, pensando muito um no outro, esse reencontro é como se eles também tivessem se visto recentemente, mas não literalmente, sabe? Então é como se eles, de tanto pensarem um no outro, nas questões do passado, no e se, que desde a primeira página a Mrs. Dalloway se pergunta, e se eu tivesse ficado com ele e não com o Richard o tempo todo? Talvez esses pensamentos a gente comece a amadurecer as ideias depois de mais velho. Mas Peter Walsh não se sente mais velho. Ele se sente muito jovem, se sente muito livre de coisas que ele deixou para o passado. Mas será mesmo que esse é o Peter Walsh? Será mesmo que ele é só esse cara que foi expulso de Oxford porque se rebelou? E avistando esses jovens, porque eles mal sabiam que teria uma próxima guerra, mas avistando esses jovens marchando, como ele mesmo diz aqui, o cadáver rígido, como se fossem pedras de olhar fixo, olhando para frente, como se não tivessem vida. E ele mesmo diz, temos que respeitar. Podemos até rir, mas temos que respeitar, porque eles estão seguindo a ordem das coisas, estão seguindo o que é certo para eles fazerem. E eu me perguntei o tempo todo sobre isso, se essa pessoa que diz é o Peter Walsh de verdade, mas não é. O Peter Walsh está ironizando o tempo todo nessa cena, está ironizando esses rapazes. E Peter Walsh o tempo todo também está se camuflando nessa juventude que ele diz. Tem uma cena que ele vê uma moça e ele começa a ir atrás dessa moça e começa a criar uma história pelas andanças ali em Londres, depois que ele sai da casa da Mrs. Dalloway, ele começa a andar e achar que se ele chegar naquela moça, ela vai aceitar tomar um sorvete com ele. Mas é a fantasia da cabeça dele, é essa fantasia que ele criou. Ao mesmo tempo, parece que ele também cria essa fantasia com a própria Clarissa. Quando ele tá ali na casa dela ainda conversando e dialogando, e eles relembrando do passado, e ele evitando de lembrar porque depois, mais lá pra frente, a gente entende o porquê ele não quer lembrar sobre o tal do lago. E ele querendo mostrar tanto que está amando pra ela, querendo mostrar o quanto ele esqueceu de muitas coisas, mas ele não esqueceu. Porque, novamente, esse não é o Peter Walsh de verdade. Essa não é a Mrs. Dalloway de verdade. Essa é a pose e essa é a casca que eles querem mostrar para todos.
que está tudo bem. Mas não está nada bem. Acabou de acabar uma guerra. E também no livro Virginia Woolf deixa bem claro, a guerra acabou, mas para muitos não. Porque muitos ou perderam pessoas, muitos vivenciaram a tensão da guerra, e outros, como Septimus, um grande personagem aqui também, aos 30 anos, casado com Lucrécia, é um outro personagem que vivenciou a própria guerra. E não importa quanto tempo se passe, quanto mais velho ele ficar, mais ele vai se deprimir e se debilitar aquilo que não foi fantasia. Não é fantasia e memórias e lembranças como de Clarissa e Peter. Não. São memórias realmente bem vivas na cabeça dele, que para fora cria um horror. Houve esse fluxo da mente dele e de sua esposa Lucrécia, que deixou o seu país, é uma imigrante, largou tudo, e a única pessoa que ela pode se amparar é o próprio marido. E são jovens, são muito jovens, mas a experiência que o Septimus carregou com a guerra o fez ficar velho. E ele vê tantas coisas horríveis, ele vê uma cabeça de uma mulher na grama, tanto horror, que a Lucrécia ali tentando entender também o que está acontecendo, porque na época não se tinha muito conhecimento sobre a saúde mental, do que estava acontecendo, tudo era frescurice ou eram coisas passageiras. Mas é muito compreensível esse tipo de pensamento na época, né? Eles acabaram de passar pela Primeira Guerra Mundial e eles não sabiam exatamente como era. Jovens eram ensinados de que aquilo era o correto a se fazer, lutar pelo seu país, mas na prática é o maior terror, é o horror. Se você lembrar de Nada de Novo no Front, a gente consegue ver isso, a mudança de semblante, a mudança da ilusão para a desilusão. É o que aconteceu com Septimus, né? Porque ele viveu aquilo. E ao longo do livro as coisas vão ficando mais intensas. Mas para quem está de fora e vendo como sua esposa, ela também vai se debilitando, ela também vai se deprimindo. A gente vê a consciência da Lucrécia como uma mulher que não consegue ajudar o seu marido. Ela entende, mas ela também quer ser entendida, ela também quer ser amparada, porque ela pode ficar doente por não conseguir curar o seu marido. E eles têm uma certa ajuda, que não é uma ajuda, do Dr. Holmes. E é legal esse nome, Holmes, né, que remete ao Sherlock Holmes. Até comentei isso no encontro com o pessoal, que talvez seja uma ironia. Porque esse Holmes não tem nada de Sherlock Holmes, ele não conseguiu desvendar nenhum tipo de diagnóstico. É totalmente impossibilitado disso. Então é muito irônico da parte da Virginia, né, essa crítica. E o tempo todo ele fala pra Lucrécia, não é nada, não é nada. E o pessoal no encontro falou o tempo todo revoltado. Como não é nada? Ela tá vendo. Ela tá ali o tempo todo vendo. O cara tá quase subindo pelas paredes, sabe? De tão louco que ele ficou. Então eu vivencio isso. Eu volto pra casa com ele e vejo o que está acontecendo. Não tem como dizer que aquilo não é nada. Então ela começa talvez a pensar que ela está errada de pensar aquilo. E o desespero é tão grande, que é um assunto até interessante para a gente trazer, né, aqui. Falamos muito sobre isso, deram suas experiências também, o pessoal no clube. O quanto é estressante para alguém que tem um outro que depende de você e esse outro tem muitas dificuldades. Seja depressão ou seja uma outra deficiência, sabe? E é estressante para a pessoa que não é um profissional da saúde, é um familiar que está preocupado e não sabe o que fazer ali, mas tenta do seu jeito, né? Mas ele também precisa da ajuda. Ele também pode acabar com a sua própria saúde mental, que é o que está acontecendo com a Lucrécia. E ela se sente mal porque valeu a pena eu ter largado toda a minha vida para casar com ele e ter ficado nesse estado? E aí você pensa, que horror ela pensar assim. Bruna, como pode uma esposa pensar assim do próprio marido debilitado? Mas que horror! Mas naquela época, com as crianças era muito pior. Com as crianças eles colocavam em asilos porque eles não conseguiam cuidar de crianças que nasciam com uma deficiência.
Mas a Lucrécia está desesperada, ela não conhece, ela não sabe. Se o Dr. Holmes, que é um doutor, não sabe o que é saúde mental, imagina para ela, que é leiga, uma pobre mulher desesperada. Falaram isso no encontro e eu achei perfeito. Ela não se sente amparada. Mas ela quer ser amparada de alguma forma também, porque ela está ficando debilitada. Mas ela parece que ela se sente enciumada dele receber mais ajuda do que ela. Porque ele seria o doente e ela não. Mas ela pode ficar doente também. Falando um pouco agora sobre o fluxo de consciência, toda essa narrativa que está acontecendo aqui em Mrs. Dalloway, que talvez pode ser essa trava que as pessoas têm com a obra em si. Bem, o fluxo de consciência é basicamente a gente conhecer a consciência dos personagens, e é uma consciência que vai e volta e continua o tempo todo. Por isso que podemos ter opiniões diferentes a respeito desses personagens, e a gente não pode encarar como personagens do tipo, esse é o meu favorito, esse não é meu favorito, porque ele fez isso. Não é assim. Eu acredito que a Virginia Woolf, ela também não pensava assim, e por mais que você encontre coisas que você concorde ou não, isso aqui foi incoerente dele, isso aqui foi coerente, é assim que temos que lidar. E pensando também nesse sentido, é a vida deles. A gente tá ali julgando a vida deles que nós lemos. E estamos descobrindo a vida deles a partir do que eles lembram e do que eles vivenciam. Só que como Virginia Woolf mesma disse, ela tá preocupada com o aspecto psicológico desses personagens, porque ela mesma diz e acredita que nós vivemos muito mais na mente do que no exterior, né? Então, no interior do que no exterior. E vivemos muito pouco no exterior. E isso é um fato, seja no passado ou no futuro com a ansiedade. A gente vive mesmo nesses dois sentidos e acabamos esquecendo da nossa própria realidade aqui fora. Pensa, por exemplo, que o Javier Demestre falou em Viagem ao Redor do Meu Quarto, que eu já falei várias vezes aqui, a diferença entre a besta e a alma. A alma é aquela que vai embora. A alma seria nossa consciência. Se estamos lendo um livro, a alma e a besta, e às vezes a alma sai para o passado ou vai para o futuro, a besta continua no presente, então a gente se desconectou do exterior e a gente foi viver para o interior. E isso é uma coisa que acontece até mesmo sem a gente perceber. E isso também acontece se estamos sozinhos andando na rua, como Clarissa Dalloway, Septimus, Lucrécia, o Peter Walsh e qualquer outro personagem aleatório, figurante, secundário nessa obra, que recebem um nome e que estão vivendo de forma como deve ser vivida no contexto deles. Então as andanças por Londres, todo aquele movimento, aquele vai e vem, e a personagem indo, mas encontra com uma pessoa no meio do caminho, ou ela vai andando e vai até, tentando chegar até a floricultura, quando ela saiu para comprar as flores, mas lembra do passado, ou aquilo ali deu um gatilho para ela lembrar de algo, sabe? Isso tudo faz parte do fluxo de consciência, porque a gente começa a ter noção pelos personagens, a gente começa a ter noção de coisas que estão também no exterior e no interior. Então a consciência também vai de um para outro. No momento da primeira página aqui, numa das primeiras páginas do livro, quando ela está saindo de casa, tem um cara que recebe o nome e tudo, ele do outro lado da rua avista Mrs. Dalloway e o fluxo vai diretamente para ele. Então ele vai e pensa o que ele acha da Mrs. Dalloway, que muitos achavam mesmo essa moça muito bela, moça muito segura de si. Então essa que é talvez a ironia da autora, porque nunca o que pensamos e o que falamos é igual. Pensamos e falamos diferente. No diálogo entre Mrs. Dalloway e Peter Walsh, o que ele pensa é totalmente diferente do que ele fala. Então ele não quer falar que ela envelheceu, mas quando ele olha pra ela, nossa, ela envelheceu. E às vezes o que ele fala também, pensando que ela vai pensar aquilo, nem sempre é aquilo que ela pensa. Sobre, talvez ela sinta que eu sou um fracassado. E ela pensa um pouquinho, sim, que bom que eu não me casei com ele foi expulso de Oxford, sabe? Então é muito interessante você ver isso, porque é muito realidade. Então é legal você ver essas múltiplas narrativas, que na verdade a gente até esquece que existe o narrador.
Vocês me permitem para tirar rapidinho esse chapéu, porque está ficando calor. A gente tem um discurso indireto, porque é ele que vai nos direcionar a quem está pensando. Então, nesse momento, é o Peter que pensou, estamos na consciência dele. Nesse momento, é Mrs. Dalloway, etc. Depois, lá pra frente, vamos conhecer um pouco do Richard Dalloway, vamos conhecer mais sobre Sally Seton também, que foi uma moça que mudou ali, talvez, uma parte da juventude de Clarissa Dalloway, né? Foi uma moça que ela teve o seu beijo, foi uma moça que ela vislumbrou alguém muito diferente, ou talvez alguém que ela gostaria de ser. Porque Mrs. Dalloway está querendo fazer essa festa e ela está querendo ser essa grande anfitriã. E muitos a enxergam assim, mas às vezes ela não se enxerga assim. É algo que comentamos também no encontro. Que esses personagens, ou até nós mesmos, na nossa vida, nós achamos que nunca somos suficientes naquilo que queremos fazer. Então a gente pensa que é totalmente negativo em algo que para outra pessoa pode ser positivo. Então a pessoa vai te colocar lá em cima, cara, eu adoro o seu trabalho, acho você incrível, etc, etc. Mas eu, como criadora de conteúdo, eu acho que eu tenho vários impasses, muitas dificuldades. Para outras pessoas tá muito satisfeito isso e para mim não tá. Mas é justamente a gente não consegue olhar para esse espelho e fazer exatamente aquilo que a gente queria fazer. A Cícera deu esse exemplo muito bom sobre o duplo. Parece que em muitas edições da Mrs. Dalloway, que tem introdução, fala que existe um duplo com Clarissa e o próprio Septimus, né, que é o duplo na literatura, que é o duplo, por exemplo, de Dorian Gray, do retrato de Dorian Gray, que você consegue enxergar sua figura, mas vocês têm momentos contrários, né? E a questão do espelho, que até o exemplo que ela deu é muito bom. Então você está olhando para a mesma imagem, você é a sua mesma imagem, mas vocês fazem movimentos contrários, porque está ao contrário a sua imagem, sabe? Então o Septimus é esse cara que está tentando se entregar à morte, porque ele não consegue ver mais sentido na vida depois da guerra, e a Clarissa já é aquela que também não está vendo tanto sentido na vida dela, já que ela tem pensamentos de e se eu tivesse feito diferente e não tivesse essa vida. Então ela não consegue também buscar muito esse sentido, e aí o sentido ela vai atrás de comprar flores, de fazer festas, de se camuflar numa vida diferente. Então basicamente essa primeira e segunda parte é pra gente entender, ou talvez já definir isso, tá? Então a gente define que esses três personagens, vamos colocar assim, Clarissa, Peter e Septimus, são três personagens que têm essas diferenças e diferentes motivos por estarem debilitados. Essa semelhança mais da Clarissa e Peter é que eles não querem mostrar para o outro o que realmente são, ou ainda para a sociedade o que realmente são. É muito psicológico mesmo, como vocês podem perceber esse livro, porque é isso que a própria Virginia fez. Ela usou a psicologia, o aspecto psicológico o tempo todo com esses personagens dessa história. Então, talvez essa questão de o livro não entregar tanto assim, ou não convencer tanto assim as pessoas, é porque é um cotidiano, gente. É entediante, é simples, pode ser chato, que já vi gente falar que é chato, que não consegue gostar do livro, mas é como eu falei e vou reforçar aqui, você não precisa gostar do livro. A nossa experiência no clube de leitura, que eu sugiro você conhecer, tá aí na descrição, é justamente a gente conseguir sentar e conversar sobre diferentes pontos que achamos da obra e no final a gente ficar satisfeito com a leitura, mas não necessariamente gostar ou favoritar. Você não precisa favoritar um livro, mas a experiência de ter passado por aquela leitura que é o bom, junto com as outras pessoas que estão lendo com você. Ou até quem está lendo e assistindo esse vídeo e agora pode comentar o que está achando. E não só isso, gente. Eu achei muito belo como ela colocou aqui tudo. A descrição mesmo de cenas que eu consegui até visualizar um filme. E eu não sei como era o costume da Virginia Woolf com o cinema na época, né? Até porque o cinema estava bem no iniciozinho ali, anos 20. Esse livro é de 1925. Tava ali no início, não tinha nem Oscar ainda. Então, é muito interessante ver como eles criam cenas que podem ser cinematograficamente bonitas, sabe? Lindíssimas. E naquela época não ser tão natural fazer isso. Bom, gente, esse foi o primeiro vídeo. Falei da primeira e segunda parte de Mrs. Dalloway. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem tá lendo, deixa nos comentários o que tá achando, em que parte você tá.
Não se preocupem com spoiler. Isso é uma coisa que eu falo muito pro pessoal lá. O livro volta o tempo todo. A gente lê uma coisa no início que vai ser repetida no final. E aí quem comenta o que tá lá na frente pode ser comentado também pra quem está lá atrás, tá? Então assim, é muito difícil esse negócio de spoiler o tempo todo. Não se preocupe com isso. Não ligue pra isso. Não é um livro que tem grandes situações, sabe? É mais uma situação individual da consciência de cada personagem que é trabalhado ali na discussão com todo mundo. Então, se você quiser deixar seu comentário, deixa aí sobre a obra, ou também deixa sobre o vídeo. Agora eu vou me retirar, porque eu tenho uma festa para criar. Eu não comprei minhas flores, ainda preciso comprar, então ainda tem muito fluxo pela frente, ainda tem muitas andanças por aí. Como eu não consigo saber qual o seu fluxo de consciência aí, eu espero que seja que você vai curtir agora esse vídeo, vai compartilhar também com quem quer ou quem gosta de literatura e vai deixar o seu comentário também. Até a próxima, gente. Tchau!